Home Studio Fans Podcast. E aí, pessoal? Bem-vindos ao podcast do Home Studio Fans. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio bem comum, né? Como é que a gente consegue aquelas gravações limpinhas em casa? Pois é. Lidando com o barulho de fora, tipo trânsito, vizinho, e também aquele eco chato do quarto, né? Exato. Essa é a luta, né? Ruído externo vazando e a própria reverberação do cômodo sujando tudo. E uma solução que pode ajudar muito é o tal do Isobox. Então hoje a gente vai fundo no artigo Como montar um Isobox barato e eficaz para o seu home studio. Isso, artigo do Rodrigo Marques, lá do Home Studio Fans. Ótimo artigo, por sinal. Exato. A missão aqui é entender o que é isso, como fazer um em casa sem gastar rios de dinheiro ou quais as opções que já vêm prontas, né? E claro, sempre lembrando, gravação em casa, fácil, fácil. Gravando em casa. Esses barulhos externos e a reverberação, eles podem complicar demais Mais a mixagem depois, sabe? Total. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa. O que é exatamente um Isobox? Bom, de forma bem simples, é uma caixa mesmo, ou uma cabine pequena, feita para isolar o som. Isolar. Essa é a palavra-chave, né? É importante não confundir com um tratamento acústico. Exatamente. Tratamento, tipo aquelas espumas na parede, serve para melhorar o som dentro do ambiente. O Isobox é diferente, ele cria uma barreira física. Ah, entendi. Então ele impede o barulho de fora de entrar. Isso, e também segura o som que você está gravando lá dentro, tipo a voz, um violão, para ele não vazar para fora e principalmente para não ficar ricocheteando dentro da caixa e voltando para o microfone cheio de eco, de reflexão. Faz sentido. Essencial para quem grava em quarto escritório, esses lugares que não são estúdios de verdade, né? Principalmente para voz. Sim, para vocais é super útil, mas olha, o mais fascinante aqui é entender bem essa diferença: isolamento versus tratamento. Certo. Para ter um áudio limpo já na hora de gravar, que é o ideal, o isolamento que o Isobox dá costuma ser o primeiro passo num home studio. E isso facilita demais a mixagem depois. Menos trabalho de limpeza no computador, né? Muito menos. Menos necessidade daqueles plugins de redução de ruído que, às vezes podem até estragar um pouco o áudio original. Imagina só, você grava o take vocal perfeito. E passa um caminhão na rua. Exato. Ou o cachorro do vizinho late. Sem isolamento já era. Um bom Isolobox diminui muito esse risco. E o segredo para ele funcionar de verdade é a vedação. Vedação, tá aí. E como é que a gente monta um que seja bom e barato, como diz o artigo do Rodrigo? Então, o artigo foca em duas coisas principais: massa e vedação. Massa, tipo peso. Isso, peso, densidade. Para a estrutura, madeira como compensado ou MDF funcionam bem. São materiais com boa massa e, assim, relativamente baratos. Ok. E uma dica de ouro do artigo é usar uma camada interna de gesso acartonado, o drywall. Ah, drywall, aquele de parede? Esse mesmo. É barato e adiciona uma massa considerável nas paredes do Isobox. Ajuda muito a barrar o som. Legal. E entre essas camadas, madeira por fora, drywall por dentro. E no meio? Aí entra o preenchimento. Lã de rocha ou lã de vidro são as mais recomendadas. Elas ajudam a absorver um pouco da energia sonora e adicionam mais densidade ali no sanduíche da parede. Certo. E a vedação que você falou? Esse é o ponto crítico. Talvez o mais importante. Usar fitas de vedação, tipo aquelas de borracha ou espuma, sabe? E selante de silicone. Onde? Em tudo? Em todas as juntas. Qualquer frestinha entre as placas de madeira, entre a madeira e o drywall e principalmente ao redor da porta. A porta tem que ser densa também e fechar com pressão contra as fitas. Não adianta nada ter parede grossa se o som escapa pelas beiradinhas, né? Verdade. Vedação total, então. Vedação impecável. E por dentro, ainda precisa de um revestimento para absorção, para controlar o som lá dentro. Tipo, espuma acústica? Pode ser espuma, mesmo as mais simples, ou até cobertores grossos, mantas, qualquer coisa que ajude a absorver as reflexões internas, para deixar o som mais seco, sabe? O artigo até conta o caso do João, um vocalista. Ele morava num AP barulhento pra caramba. Lembro desse exemplo. Ele conseguiu gravações limpas fazendo um Isobox caseiro, focando justamente nisso. Massa, com madeira e drywall, e uma vedação super cuidadosa. Funciona mesmo. Funciona. Então, resumindo os passos da montagem: estrutura de madeira, camada interna de drywall, preenchimento com lã,
porta densa e bem vedada. E vedação total, com fita e silicone em tudo quanto é canto. Exato. E, por fim, o revestimento interno para absorção. O Rodrigo até sugere no artigo o teste da lanterna. Teste da lanterna? Como é isso? Simples. Você entra no isobox montado, fecha a porta, apaga a luz lá dentro e pede para alguém passar uma lanterna forte por fora, em volta de todas as juntas da porta. Ah, onde a luz passar? O som também passa. É um jeito fácil de achar qualquer falha na vedação. Ah, e um ponto importante: segurança. Se for uma cabine fechada para a pessoa entrar, tem que pensar na ventilação, né? Para não faltar ar, especialmente se for gravar por muito tempo. Bem lembrado, segurança em primeiro lugar. E aí tem a parte que eu acho super interessante. Depois de isolar do barulho de fora, tem que cuidar da acústica dentro da caixa, né? Isso, para não ficar aquele som encaixotado, cheio de eco, de reflexão ruim. É aí que entram os materiais de absorção interna que a gente falou. Exato. Espuma acústica, mesmo aquelas tipo caixa de ovo, mais baratas, embora existam opções melhores e ainda acessíveis, ou então usar mantas, cobertores mais grossos forrando as paredes internas, o teto. A ideia é matar o som lá dentro, antes que ele bata nas paredes e volte pro microfone, né? Perfeito, a meta é essa: absorver energia para ter um som mais direto, mais presente. A Carol, que o artigo menciona, usou cobertores e conseguiu um som de voz bem mais seco. Mostra que dá para improvisar com inteligência, mas e para quem não tá a fim de construir? Não quer pegar na furadeira, na serra? Sempre tem essa opção, né? O mercado já oferece soluções prontas. Tipo o quê? Tem as cabines vocais portáteis. São maiores, geralmente desmontáveis, você entra dentro mesmo. Elas já vêm pensadas para ter um bom isolamento. Ah, já vi umas dessas. Parecem práticas. São. E tem também os isoboxes de microfone. São bem menores, mas estruturas compactas que você monta só em volta do microfone. Tipo um escudo pro microfone. Isso, tipo um escudo. Ajuda a bloquear um pouco do ruído ambiente e principalmente as reflexões que chegam pelas laterais e por trás do microfone. É uma solução mais rápida e pontual. Entendi. Aí vai do bolso e da disposição de cada um, né? Fazer em casa ou comprar pronto. Exatamente. Tempo versus esforço, versus conveniência, versus orçamento. Bom, então resumindo a nossa conversa. O Isobox é focado em isolamento acústico, né? Super importante para quem grava em casa. Isso. Dá para fazer um modelo caseiro que funciona bem, se a gente focar em massa tipo madeira e drywall e numa vedação muito, muito boa. Rigorosa. E não pode esquecer da absorção dentro da caixa, para não ficar aquele som de banheiro. Fundamental para um som seco. E claro, para quem prefere, tem as opções prontas para comprar. No fim das contas, gravação em casa fácil. Exatamente. E isso tudo levanta uma questão interessante para quem está nessa jornada de melhorar o home studio. Qual seria? Depois de resolver o isolamento, seja com um isobox feito em casa ou comprado, qual seria o próximo gargalo? O que mais a gente precisa olhar para ter uma qualidade de áudio realmente profissional dentro desse ambiente que agora está controlado? O que mais merece atenção, sabe? Boa pergunta. Fica aí a reflexão para o pessoal continuar buscando a evolução, né? Fica a reflexão. Ótimo. É isso por hoje, pessoal. Valeu demais pela companhia nessa análise. Valeu! Não deixem de conferir mais dicas e artigos como esse do Rodrigo Marques lá no site do Home Studio Fans. Até a próxima!